Então, boa tarde a todos. Eu informo que a reunião está sendo gravada. Essa aula de hoje é uma aula síncrona para a turma 2, referente ao dia 10 de junho de 2021. O tema da aula de hoje é o pensamento econômico de Karl Marx, já que a gente terminou a discussão sobre os autores liberais, né, sobre liberalismo econômico. Quero fazer uma pergunta aqui antes de dar continuidade a vocês. Vocês receberam a aula referente ao pensamento de Nassau Sênior? Alguém ficou sem receber? Alguém não recebeu? Então, todos receberam a gravação, né? Então, ótimo. Vou até explicar uma coisa a vocês. Eu estou devendo 2 aulas para vocês, né? Então, uma aula já vai ser paga amanhã. Por quê? Eu vou gravar amanhã, sexta-feira, uma aula com a turma 1, e vou disponibilizar essa aula, que vai ser assíncrona para vocês, certo? Então, vou fazer isso para repor uma das 2 aulas que eu estou devendo. E aí, depois vai ter a primeira semana de julho. Também eu vou dar 3 aulas na semana, terça, quinta e sexta. E aí, eu não vou ficar mais devendo nenhuma aula para vocês. Tá bom? Então, ao invés de dar aula no sábado, para repor uma dessas aulas que eu já tinha falado com vocês anteriormente, eu vou dar uma aula na sexta, porque aí eu reponho, certo? Então, vou dar aula em 2 sextas para repor essas 2 aulas que eu estou devendo. Lembrando que essa segunda aula que eu fiquei devendo a vocês foi pelo fato de ter havido aquele feriado de Corpus Christi, né? Foi no dia 3, mas teve o ponto facultativo no dia 4 de junho. Bom, vamos dar início agora, né, ao pensamento de Karl Marx. O Karl Marx, ele é um autor singular na história do pensamento econômico, por uma série de razões, né? Eu poderia aqui enumerar vários motivos, né, para ilustrar a importância de Marx para o pensamento econômico. Então, talvez Marx seja o autor mais polêmico dentro da economia política, né? É aquele autor que desperta as paixões mais violentas, né? Tanto no sentido bom quanto no sentido ruim da coisa. Então, é um autor que, ao mesmo tempo, odiado, né? E, por outro lado, é um autor que, ao mesmo tempo, é amado, entre aspas, né? Por muitos pesquisadores, teóricos, etc. E grandes autores do século XX têm Marx como, digamos assim, o ponto de partida de suas análises. Então, vou dar um exemplo aqui, o Michael Kalecki, o Oscar Lange, o Morishima, o Ona Sheikh, todos são os grandes economistas e que são autores que têm como base, né, de suas análises, etc., as categorias que o Marx desenvolveu ao longo de sua vida, né, ao longo do seu trabalho teórico. Então, Marx é um autor bastante lido, talvez seja um dos livros científicos mais lidos de todo o tempo, né, todos os tempos, o Capital, por exemplo. O Manifesto Comunista também, que é um outro texto, é considerado por muitos um dos principais textos políticos, né, e que influenciou enormemente, né, o século XX, e não, por que não o século XXI, né, esse início do século XXI. Então, esse é um motivo importante, né, para ilustrar a importância de Marx para o pensamento econômico, né. Um autor muito lido,
um autor que gera muita polêmica, muitas controvérsias, né? Para o bem ou para o mal, digamos assim. Por outro lado, né? E aí eu poderia colocar como segundo motivo. O Marx é o principal crítico do capitalismo, até hoje. Né? Então, o principal opositor do capitalismo, no âmbito da teoria econômica, é o Marx. Então, dentro do pensamento econômico, nós temos vários autores que são defensores do capitalismo, né? Autores brilhantes como Smith, o Ricardo, o Malthus, né? Mesmo autores do século XX, Celso Furtado, entre outros. E o Marx, do ponto de vista dos críticos do capitalismo, o Marx é o mais importante, o mais relevante, né? E que influenciou uma série de estudos, não só na economia, mas também no âmbito da história, da sociologia, diversas áreas do pensamento, né? Na geografia também. Então, esse seria um segundo motivo para que ilustra a importância do estudo do pensamento de Marx. Um terceiro motivo, né, uma terceira razão, é o fato de que o pensamento de Marx, apesar das críticas, né, apesar das tentativas de silenciá-lo, ele permanece vivo até hoje. Não? Então, Marx é um autor cujas ideias influenciam a cabeça de muita gente até hoje. Então, não só influencia o pensamento econômico propriamente dito, a teoria econômica, como influencia também vários partidos políticos, movimentos sociais, né? Várias lutas que se desenrolam, que se desenrolaram no século XX, que também estão ocorrendo aí no mundo em pleno século XXI. Então, Marx, ele ainda, a teoria que ele desenvolveu ainda permanece bem sólida, né? Mesmo após, mesmo depois de 200 anos após a sua morte, né? Que ele nasceu em 1818. Então já tem 203 anos, né? Se a gente pegar o Capital, por exemplo, o Capital foi escrito em 1867. Então, são mais de 150 anos, né? Em 2017, ele fez 150 anos. Então, tem 154. Né? Então, e o Capital ainda exerce uma influência muito grande no pensamento econômico, ainda hoje em dia. Basta, enfim, procurar teses, dissertações aí. Boa parte dessas teses e dissertações, não só aqui no Brasil, mas, né, em outras partes do mundo, na Europa, Estados Unidos, tem como base teórica principal o pensamento de Marx. Então, esse seria um terceiro elemento importante, né, uma terceira razão importante para ilustrar a importância desse autor. Né? Bom, eu poderia aqui enumerar outras razões, outros motivos, mas acho que, enfim, é perda de tempo, né? De qualquer forma, esses três elementos já são suficientes, né, para que vocês, ao longo do tempo, pelo menos, né, mesmo que os que não se tornem discípulos, né, mas pelo menos que vocês procurem aprender um pouco. E a teoria de Marx, ela nos ajuda a esclarecer muito dos fenômenos, né, econômicos, enfim. Inclusive, o próprio Marx ele já foi alvo de elogios até por parte de seus adversários. Né? Então, o pensamento de Marx ele é fundamental, inclusive nesse início do século XXI. Então, eu espero que vocês, né, ao longo do tempo, procurem
se aprofundar no estudo da teoria econômica de Marx, independentemente se aceita ou não, né? Mas a importância é fundamental até para a própria formação profissional de vocês. Bom, eu vou procurar compartilhar aqui a minha tela com vocês. Só um minutinho. Bom, isso aqui que eu queria mostrar. Bom, o Marx, né? O Marx nasceu em pleno século XIX, todo mundo tá vendo aí, não tá? Não tá enxergando? Sim. Bom, o Marx, ele nasceu na segunda década, né, no século XIX, 1818, e faleceu no final do século XIX, né, 1883. Então, o Marx, por exemplo, foi contemporâneo da Comuna de Paris. Ele pôde observar de perto, né, o desenvolvimento das lutas operárias, o desenvolvimento do pensamento socialista. Então, o Marx, ele nasceu, ele viveu, né, num período, digamos assim, revolucionário, né? Um período revolucionário, que teve como principal acontecimento histórico a Comuna de Paris. Inclusive o Hobsbawm, né, que é considerado o principal historiador do século XX, ele tem um livro chamado Era das Revoluções, argumentando exatamente que esse período, nesse século XIX, foi um período revolucionário na história, né? Foi um período de insurgência, de rebeliões, de revoltas, né? E é durante o século XIX que tanto o pensamento anarquista quanto o pensamento socialista eles se desenvolvem no seio da Europa, né? Em pleno continente europeu. E Marx, ele tem uma importância singular porque ele é considerado como o pai do socialismo científico. O que significa? Que Marx e Engels foram responsáveis, né, por estabelecer as bases científicas do socialismo. Então, eles procuraram fundamentar a crítica, a luta contra o capitalismo, né, procuraram estabelecer uma sólida base teórica e científica para as lutas, né, que se desenrolaram ao longo do século XIX, as lutas anticapitalistas. Então, diferentemente dos socialistas utópicos, né, que procuravam derrubar ou melhorar a sociedade com base em fatores morais, o socialismo científico de Marx e Engels procurou, né, dar um fundamento científico às lutas sociais que se desenrolaram ao longo desse período, né? Por isso que ele e o Engels são considerados como pais do socialismo científico. Em Economia Política 1, eu vou explicar melhor, né, essas questões, né, que aí é uma aula que a gente, é uma disciplina, melhor dizendo, que eu então não vou me aprofundar aqui. Então, o que eu posso deixar aqui, né, de maneira bem superficial, é que ser considerado como o pai do socialismo científico, tanto ele quanto Engels, né, isso nos remete à ideia de que eles quiseram fundamentar cientificamente, né, ou melhor dizendo,
mostrar, do ponto de vista científico, a necessidade histórica de superação do capitalismo. Então, essa forma de lidar, né, com as questões políticas, sociais, né, e com o próprio enfrentamento, né, da luta anticapitalista, diferia do socialismo utópico, porque o socialismo utópico, primeiro, eles não tinham uma base científica, né, para as críticas que eles formulavam, e eles pensavam, não vou dizer ingenuamente, alguns autores até utilizam essa ideia, mas eles argumentavam que eles, na verdade, eles defendiam que o capitalismo poderia ser derrubado com base em questões de natureza ética e moral. Por isso que o Marx vai fazer uma crítica bastante, digamos assim, profunda, né, ao socialismo científico, uma crítica bastante contundente, mostrando que esses autores, né, eram ingênuos, né, imaginando que questões de natureza, que por motivos de natureza moral e ética, seria possível derrubar o capitalismo. Então, em função disso, eles vão tentar dar uma base científica, né, uma fundamentação científica para mostrar a necessidade da superação do capitalismo. Mas isso a gente vai ver com mais detalhes, né? Isso vai ver com mais detalhes na economia política 1. Eu quero que vocês tenham em mente, né, que eles, junto com Engels, são considerados como os pais do socialismo científico. Inclusive, o Engels tem um livro chamado Do Socialismo Utópico ao Socialismo Científico, que discute exatamente essa diferença, né? Bom, o Marx, ele tem uma vasta produção teórica. Então, aqui o que eu enumerei aqui para vocês são apenas os livros que ele escreveu. Mas também tem artigos, colunas em jornais, né, sobre temas diversos, que eu não coloquei aqui. Aqui somente são os livros, né? As principais obras teóricas que ele escreveu ao longo da vida. Então, Marx, né, a primeira obra teórica dele foi a tese de doutorado, né, que ele obteve na Universidade de Iena, chamada Diferença da Filosofia da Natureza em Demócrito e Epícoro. Então, Marx, ele tornou-se doutor em filosofia aos 21 anos de idade. Imaginem vocês uma pessoa com 21 anos com um doutorado, né, em filosofia, né? Então, isso já mostra, né, que estamos tratando aqui de um grande teórico, né, da economia, né? Vocês sabem que obter um doutorado aos 21 anos não é coisa para qualquer um, né? Coisa para poucos, né? Então, ele apresentou essa tese, né, de doutoramento no ano de 1939. 4 anos depois, ele escreveu a Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, no ano de 1943. Nesse mesmo ano, ele também escreveu um outro livro chamado Sobre a Questão Judaica. A primeira obra sobre economia, né, essa daqui, Os Manuscritos Econômicos e Filosóficos, que ele escreveu no ano de 1944, quando ele tinha mais ou menos 26 anos. Depois ele escreveu as Teses sobre Feuerbach, em 1945. Ele faz uma crítica ao materialismo de Feuerbach. Sagrada Família também, em 1945. Essa peça aqui chamada Sobre o Suicídio, que tem versão em português. Esse livro é interessante, né, sobre o suicídio, por quê? Porque ele argumenta como, em nossa sociedade,
o suicídio que as pessoas cometem tem suas raízes, né, ou suas causas nas condições socioeconômicas. Tá? Então, o indivíduo que comete suicídio não é somente por causas que o indivíduo tem algum problema de natureza mental, alguma coisa assim, natureza psicológica. Né? Ele procura argumentar que os fatores sociais, fator político, fator econômico, pode conduzir o indivíduo a tirar a própria vida. Esse livro é muito interessante, né? Então, um cenário, por exemplo, o indivíduo esteja frustrado porque, enfim, porque está desempregado, porque tem porque está passando por dificuldades, né, materiais, financeiras, etc. Tudo isso pode conduzir o indivíduo ao ato de tirar a própria vida. Então, ele argumenta que as condições socioeconômicas podem, né, contribuir, inclusive de maneira decisiva, para que o indivíduo cometa o ato de suicídio, ou seja, tirar a própria vida. Depois, nesse mesmo ano, né, entre os anos 1945 e 46, ele escreveu a Ideologia Alemã. Qual a importância da ideologia alemã? Porque foi na ideologia alemã que ele fundou as bases do materialismo histórico e dialético que eu vou explicar para vocês na Economia Política 1. A disciplina Economia Política 1. Que eu começo sempre discutindo a questão do método em Marx. Então, eu sempre falo da dialética no início, discuto a dialética, discuto o materialismo histórico e dialético, materialismo histórico. E o materialismo histórico, as suas bases fundamentais, né, já estavam, foram pela primeira vez apresentadas, melhor dizendo, na ideologia alemã. Né? Inclusive, é um livro bastante lido, né? Bastante importante, né, dentro do conjunto da obra de Marx. Depois tem A Miséria da Filosofia. Ele faz uma crítica a um anarquista, Proudhon. O Manifesto Comunista, né, que é um dos livros mais famosos dele, que é um importante texto político, que ele escreveu quando tinha 30 anos. Depois tem esse outro livro aqui, Trabalho Assalariado e Capital, que ele escreveu no ano de 1949, que aqui é, digamos assim, uma prévia, né, do que ele discutiria posteriormente no Capital, que é a sua principal obra. Esse livro aqui, que é uma demonstração empírica do materialismo histórico, que é a luta de classes na França, 1948 a 1950, que foi escrito no ano de 1950. 18 Brumário de Luiz Bonaparte, né? Napoleão Bonaparte, foi escrito no ano de 1952. Os Grundrisses são uma série de escritos, de manuscritos que foram publicados após a sua morte, né? E aqui, quando ele escreveu esses Grundrisses, esses manuscritos são considerados como uma espécie de etapa preparatória antes da publicação do Capital, certo? Não, Arthur, até por uma razão simples, né? O nazismo é um fenômeno do século XX, né? O nazismo é um fenômeno do século XX, né? Então, na época que ele viveu, né, que ele escreveu, não existia nazismo, né? Nem existia fascismo, certo? Quem vai discutir nazismo e fascismo são autores marxistas do século XX. Viu, Arthur? Porque aí o nazismo já, né? Então, o fascismo, ele nasce na Itália de Mussolini, certo? E o nazifascismo na Alemanha de Hitler, né?
Então, a origem do fascismo, do nazifascismo, é do século XX. Então, não tinha como Marx, né, discutir esses dois, não tinha como ele, né, discutir o nazismo, né, fazer uma análise sobre o nazismo. Mas, de qualquer forma, né, não sei se essa foi a sua intenção, mas eu acredito que não, né, até que sou um menino inteligente, não vamos pensar que o nazismo é de esquerda, pelo amor de Deus, certo? Até porque isso não tem nenhum fundamento, né, empírico, né? Inclusive, o movimento operário, os comunistas, eles foram perseguidos tanto na Itália quanto na Alemanha nazista. Certo? Então, se vocês podem ler vários livros de autores competentes, né, de pessoas, né, historiadores profissionais, nenhum deles vai dizer que o nazismo é de esquerda. Não faz muito sentido, né? Faz muito sentido. E nem o fato do partido de Hitler se chamar de Partido Nacional Socialista, isso também não significa que Hitler era socialista, muito pelo contrário. Ele odiava o marxismo. Basta ler o livro do Hitler, A Minha Luta. Certo? Basta ver os discursos de Hitler e de Mussolini. Eles odiavam, né, o nazismo, ou nazismo não, o marxismo, né, odiavam o socialismo, odiavam políticos e intelectuais, né, socialistas, repudiavam completamente, né, eram inimigos mortais. E a própria União Soviética, os próprios sovietes, que foram responsáveis pela derrota do nazismo na Segunda Guerra Mundial. Né? Então, foi a União Soviética, né, foram os sovietes que invadiram Berlim, tá? E que conseguiram livrar o mundo do nazismo. Tá? Agora, você, Arthur, que é um rapaz interessado, né, gosta de história, pelo que eu percebo, eu vou lhe indicar um livro sobre fascismo, que tem em português, certo? Que é esse daqui, ó. Existem outros, certo? Esse livro aqui, ó. Nikos Polantzas. Tem em português. O nome do livro é Fascismo e Ditaduras. O fascismo e ditadura, né? Aí depois tem um complemento, a Terceira Internacional e o problema do fascismo. Aí depois você pega, né? Tem a versão em português. Esse livro é em inglês. Nikos Polantzas. Depois você pega aí. Né? Fascismo e ditadura. Terceira Internacional e o problema do fascismo. Tá? É uma das principais obras escritas sobre o fascismo. Certo? E, para além disso, né, eu vou lhe indicar também A Era dos Extremos, de Eric Hobsbawm, que é considerado muito principal historiador do século XX. A Era dos Extremos. Tem PDF, você encontra aí na rede. Certo? E aí tem uns capítulos que é dedicado ao estudo do fascismo. Certo? Pode falar. Esse autor, Eric Hobsbawm, desde o ensino médio, que o professor de história já comentava sobre ele. Aí, assim, eu sempre tive uma curiosidade de ler, né? Aí, quando eu tiver a oportunidade, eu vou Sim, esse livro aqui, ó. Era dos Extremos. Certo? A Era dos Extremos. Aliás, o Hobsbawm tem 4 livros que foram chamados de A Era, né? A Era das Revoluções, A Era do Capital, que ele fala sobre o surgimento da sociedade burguesa, A Era dos Impérios, que faz uma síntese do século XIX e termina no início da Primeira Guerra. E tem A Era dos Extremos, que é o que eu mostrei a vocês, que é o último das 4 eras,
que começa da Primeira Guerra, né, no final da Primeira Guerra, e vai mais ou menos até a queda a extinção da União Soviética. Né? Então, tem esses 4 livros aí, para quem gosta de história, acho que é fundamental, né, ler os livros do Hobsbawm. Viu? Mas a discussão sobre o fascismo e sobre o nazifascismo é uma discussão do século XX, até porque ele surgiu no século XX. Né? E aí você tem vários autores marxistas, tem o Nikos Poulantzas, né, que esse livro é um dos principais livros, né, das maiores explicações, né, sobre o fenômeno do fascismo. E tem outros também, né? Tem o próprio livro do Mussolini também, né? Que para você saber o que é o fascismo, você tem que entender a cabeça do fascista. E o Mussolini tem um livro, né? Que ele aborda o fascismo. Então, é interessante também você ler, né? E tem outros livros aí, livros mais recentes, e tem esses livros clássicos, Poulantzas, do Mussolini, entre outros, certo? Quem tiver Netflix, né? Vou até mostrar aqui para vocês. Quem tiver Netflix, para quem tiver interesse, né? Vocês podem assistir aqui, ó. Muito bom. Acabei de assistir ontem. Aqui, ó. Hitler's Circle of Evil. Seria mais ou menos o círculo do mal de Hitler. Né? Tá falando do Terceiro Reich, né? As figuras mais importantes do Terceiro Reich. Então seria interessante, né? Porque além do Hitler, eles abordam outras figuras importantes também do Terceiro Reich. Né? Tem na Netflix, para quem tiver interesse. Eu acredito que o Arthur deve ter interesse, né? E já poderia assistir aí. São 10 episódios. Muito bom. Bom, vamos lá, vamos continuar aqui. Então, parei aqui nas Grundes, né? E aí, no ano de 1867, ele publica o Capital, Crítica da Economia Política, né? O livro primeiro, que é o que a gente vai estudar na disciplina Economia Política 1. Foi no ano de 1867, quando ele tinha 49 anos. Tá? Esse foi o único livro do Capital que foi publicado durante a vida de Marx. Os outros dois, o livro 2 e o livro terceiro, foram publicados após a morte de Marx. Ele morreu em 1883, né? O livro segundo foi publicado em 1885 e o livro terceiro foi publicado em 1894. Né? E o grande responsável foi o Engels, né? Pela publicação desses dois livros. Depois, o Karl Kautsky publicou essas teorias sobre a mais-valia, que é considerada uma espécie de quarto livro do Capital. Tá? São mais de 2.000 páginas. Também, se você pegar os 3 livros do Capital, dá mais de 2.000 páginas. Se pegar as teorias da mais-valia, também são mais de 2.000 páginas. Então, são 4.000 páginas para vocês lerem. Ou até mais. Tá? E foi publicado no ano de 1905, né? Ou seja, após a morte de Marx, e quem foi responsável pela publicação foi o Karl Kautsky. E, por último aqui, né, da seleção, foi o livro da Crítica ao Programa de Gotha, publicado no ano de 1975. Marx ainda estava vivo, né? Marx ainda estava vivo. Porque aqui não está pela ordem aqui da publicação, não. Né? Então, você observe que o Marx tem uma vasta produção. Né? Isso aqui só são os livros, né? Eu não contei aqui artigos e colunas escritas em jornais, né? E o Marx também, ele foi um dos que colaboraram na fundação da Associação Internacional dos Trabalhadores em 28 de setembro de 1864. Então, ele foi um dos que colaboraram aí na fundação
Associação Internacional dos Trabalhadores, inclusive ele palestrou na cerimônia de fundação, né, da Associação Internacional dos Trabalhadores. Então, ele foi, junto com Engels, talvez, as figuras mais destacadas, né, da primeira internacional. Então, veja que eu estou falando aqui de um autor que foi fundamental na luta operária. Tá? Na luta operária. Então, todas as contribuições, incluindo as contribuições teóricas de Marx, né, no campo da economia, elas vão estar pontuadas, né, ou marcadas pelo objetivo de dar uma fundamentação científica à luta anticapitalista, à luta contra o capitalismo. Tá? Então, o objetivo de Marx vai ser mostrar, né, por meio de sua análise teórica, os motivos, né, ou as contradições do desenvolvimento capitalista, porque são essas contradições, né, que vão apontar para a necessidade histórica da superação do capitalismo. Então, ele vai dizer, problema do desemprego. Tá? Problema do desemprego, não tem como o capitalismo se reproduzir sem gerar desemprego. Quando ele faz a discussão do exército industrial de reserva, por exemplo. Essa coisa de pleno emprego não existe na história do capitalismo. Isso, inclusive, já é provado empiricamente. Né? O capitalismo também não pode se reproduzir sem gerar desigualdades. Tá? Então, não tem como acabar com as desigualdades, né, de renda, as desigualdades sociais no âmbito do capitalismo. Estou falando acabar definitivamente. É claro que de um período a outro você pode melhorar a distribuição de renda, pode mitigar o problema da desigualdade social. Mas eliminá-la completamente não pode ser possível no âmbito, né, da economia capitalista. Por quê? Porque o capitalismo é um sistema que produz desigualdades. E aí ele vai explicar por que ele produz desigualdades, né, ao longo de sua análise em um capital. Né? Fora outros fatores que o capitalismo, né, fora outros problemas sociais que o capitalismo produz. Né? Então, para além do desemprego, para além das desigualdades sociais, o capitalismo acirra os conflitos sociais, porque é uma sociedade de classes, né? Então, a possibilidade de tempos em tempos de haver guerras, né, em função do acirramento desses conflitos, enfim. Ele vai apresentar uma série de motivos que fundamentam a necessidade de superação do capitalismo. Inclusive, no século XX, alguns autores marxistas adicionaram alguns outros elementos que mostram, por exemplo, a contínua necessidade da superação do capitalismo, como, por exemplo, a degradação do meio ambiente. Isso não foi alvo das reflexões de Marx, até pelas circunstâncias históricas, né? Então, é um autor do século XIX. Mas o problema ambiental começa a se tornar mais evidente a partir do século XX. Então, para muitos autores, né, os autores marxistas, para autores socialistas, o problema da degradação do meio ambiente está relacionado com o desenvolvimento capitalista. Não tem como pensar uma coisa sem outra. Então, na visão dos autores socialistas, não pode se falar em desenvolvimento sustentável no âmbito da sociedade capitalista. Entre outros fatores, né? Entre outros
elementos. Né? Então, durante o século XX, você teve 2 guerras mundiais, né? Fora as sucessivas crises, né? Então, todos esses fatores que vão se reproduzindo ao longo do tempo, né? Se perpetuando ao longo do tempo, guerras, crises, etc., fome, miséria, desemprego, todos esses fatores, segundo Marx, somado, né, agora mais a questão ambiental, atesta a necessidade da superação do capitalismo. Né? Lembrando que o Marx não pensou em termos ambientais. Né? É um autor do século XIX. Mas o elemento central da análise de Marx é que ele vai procurar fundamentar cientificamente a necessidade histórica de superação do capitalismo. Então, ele não vai basear sua argumentação contra o capitalismo com base em fatores morais, em fatores éticos. Né? Por isso que ele vai, né? Por isso que ele teve esse trabalho de elaborar a análise que ele desenvolveu no Capital. Ok? Então, é mais ou menos isso que eu tinha para, né, introduzir aqui para vocês no que tange a análise do Marx. Bom, então acho que a gente já pode dar um passo adiante. Né? Falar um pouco das contribuições econômicas do Marx. A gente só vai tentar aqui tratar de alguns aspectos, até porque você tem uma outra disciplina onde a gente aprofunda essa discussão sobre análise econômica, sobre a teoria econômica do Marx. Mas antes de passar adiante, eu gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida inicial, né? Algum questionamento, alguma sugestão, alguma crítica. Não? Os demais, alguma dúvida? Podem escrever ou falar no áudio. Certo. Bom, então vamos lá. Eu vou fazer uma coisa aqui no caso de Marx, que vai ser diferente do que eu fiz para os outros autores. Tá? Até para a gente poder trabalhar melhor os outros autores, principalmente na terceira unidade. O Marx é um autor no qual a gente vai trabalhar com profundidade na economia política 1. Certo? Na economia política 1. Então, em função disso, eu não vou discutir, né, por exemplo, a Lei Geral da Acumulação Capitalista, a teoria da crise de Marx, certo? A discussão sobre a transformação dos preços em valores, o problema que ficou chamado, né, que depois ficou chamado como problema da transformação, né? Sua teoria do capital, né? A teoria do exército industrial de reserva, a discussão sobre o exército industrial de reserva. Eu não vou, sua teoria de salário, então não vou discutir todos esses aspectos. Por quê? Porque a gente tem uma disciplina que tem como objetivo, né, discutir o capital. Então é perda de tempo. Então eu vou procurar, esse restante de curso, me aprofundar na economia neoclássica, no pensamento keynesiano. Certo? Marshall, Walras, o Keynes no final, nesse período aí que falta aí de curso. Mas eu vou abordar um aspecto da teoria de Marx, eu não vou abordar os outros. E essa abordagem aqui vai servir para a próxima disciplina que vocês vão pegar, que é Economia Política 1. Que é o quê? Discutir a teoria do valor de Marx.
Até porque eu sempre enfatizei, né, que a teoria do valor-trabalho, ela foi desenvolvida tanto pelo Smith, pelo Ricardo, quanto pelo Marx. Então, vou fazer essa discussão sobre a teoria do valor, até para ilustrar a diferença entre a teoria do valor-trabalho de Marx, em comparação com o Ricardo, em comparação com o Smith, né? E também, esse debate vai ser importante para confrontar a teoria do valor-trabalho de Marx com a teoria do valor-utilidade dos neoclássicos. Né? Nós vimos que o Bentham, né, o Sênio, etc., o Say, todos eles partiram da teoria do valor-utilidade, rejeitaram a teoria do valor-trabalho de Smith e Ricardo. Então, já seria bom até para fazer esse confronto, né, entre a teoria do valor-utilidade com a teoria do valor-trabalho de Marx. Tá? Até porque boa parte das críticas que se fazem a Marx, né, os principais críticos, essas críticas normalmente estão concentradas em tentar derrubar a teoria do valor-trabalho de Marx. E tudo que o Marx construiu depois, em termos teóricos, tem como base fundamental desse edifício teórico, né, o pilar fundamental de toda a elaboração teórica de Marx é a sua teoria do valor. Porque da teoria do valor, ele desenvolve a teoria do capital. E da teoria do capital, ele vai desenvolver, né, a discussão, por exemplo, sobre a lei geral da acumulação capitalista, sobre os processos de concentração e centralização de capital, tá? Entre outros aspectos importantes de sua análise. Tá? A discussão sobre as formas do capital industrial, capital comercial, capital a juros, que é o capital bancário, né? Que a gente vê em Economia Política 2. Tá? Então, por isso que eu vou centrar aqui a discussão somente na teoria do valor de Marx. Até porque, se você aprender a teoria do valor dele, o restante fica fácil. Já percorreu aí uns 25%, 30% do necessário para compreender o todo. Né? Já deu um passo bastante largo, né, para a compreensão do pensamento econômico de Marx. Então, o que é que eu vou fazer? Até como preparação para a Economia Política 1. Eu vou pedir para vocês que vocês leiam o capítulo 1 do Capital. Eu vou disponibilizar para vocês. Tá? Eu vou disponibilizar o PDF, que eu tenho um PDF do livro. Eu vou até dizer, ó, vocês têm que ler o capítulo 1, tal. Ele vai fazer o estudo da mercadoria. Somente isso. Então, vocês não vão precisar ler o Hunt, nem o... Como é que se diz? O Stanley. Stan lembrou isso. Tá? Vocês só vão ler o primeiro capítulo do Capital. Né? Aí já é o primeiro passo para você estudar a Economia Política 1. Ficou claro para todos? Sim. Sim. Bom, vamos lá. Antes de começar a discussão sobre a teoria do valor de Marx, eu não vou discutir todos os aspectos, como eu já falei, já mencionei. Primeiro eu quero fazer uma breve introdução ao método. Certo? 5 minutos, 6 minutos, eu termino essa discussão sobre o método de Marx. Depois, na Economia Política, a gente vai estudar com maior nível de detalhamento. Bom, o Marx, né? Nós vimos a discussão sobre o método lá no Nassau Sênior, né, na aula que eu enviei para vocês devem estar lembrados. O Nassau Sênior foi o primeiro autor, né, a abordar explicitamente a questão do método na ciência econômica, na análise econômica. Vocês lembram disso? Aí eu fiz aquela discussão lá na aula que eu mandei para vocês ontem. Pois bem, o Marx também faz essa discussão sobre a questão do método.
Inclusive, ele tem um livro chamado Para a Crítica da Economia Política. E nesse livro, que é uma espécie de antecipação dos resultados que ele tinha chegado na investigação que ele fez, né, sobre o capitalismo, e que depois ele vai, né, pegar boa parte dessa discussão e vai colocar no Capital. Então, esse livro, Para a Crítica da Economia Política, é um livro que antecedeu o Capital. Mas boa parte das discussões, né, sobre a teoria do valor, teoria dos salários, teoria do capital, já estão presentes aí na Para a Crítica da Economia Política. E nesse livro tem uma seção que ele trata especificamente da questão do método, que chama-se O Método na Economia Política. Tá? Esse livro aqui. Para a Crítica da Economia Política, que é um livro que a gente vai trabalhar na Economia Política 1, principalmente na parte inicial. Pois bem, vou tentar aqui explicar, da forma mais sintética possível, o método que o Marx aplica no Capital. E se você não entender o método que ele aplica, vai ficar muito difícil a compreensão, né, do conteúdo. Até porque o Capital não é um livro fácil de ser lido, né? Não sei se alguém aqui já tentou ler, mas há um consenso de que é um livro relativamente difícil de ser lido. Certo? E muita dessa dificuldade tem a ver com a incompreensão sobre a questão do método. Então, para explicar o método aqui, eu vou utilizar a análise do Paul Suisse, que é um economista marxista norte-americano, extremamente famoso, tá? Que tem um livro chamado A Teoria do Desenvolvimento Capitalista. E nesse livro, com uma espécie de introdução à teoria econômica de Marx, tem uma parte que ele sintetiza o método que o Marx, né, aplicou no estudo que ele desenvolveu no Capital. O Suisse chama o método de Marx de método das aproximações sucessivas. O que é esse método das aproximações sucessivas? Ele é bem simples. Né? Ele é bem simples. Não tão simples, mas vocês vão entender. O Marx, ele argumenta o seguinte, que na ciência, né, e particularmente na economia política, que é uma ciência como qualquer outra, o investigador, o cientista, ele não pode começar do concreto, mas sim do abstrato. O que isso significa na prática, professor? Vou tentar explicar aqui. O capitalismo é um sistema econômico, certo? E esse sistema econômico, ele tem uma certa objetividade. Tá? O capitalismo, ele é um fenômeno histórico, é um fenômeno objetivo. Significa o quê? Que o sistema econômico capitalista, ele se desenvolve independentemente do que a gente pense a respeito dele. Então, ou seja, ele é um fenômeno objetivo, ele é um fenômeno concreto, é isso que eu estou querendo dizer. Ele não é um fenômeno do pensamento, ele não é uma criação do nosso pensamento. Ou seja, ele é um fenômeno que existe independentemente, né, do que a gente pense a respeito dele. Eu posso dizer simplesmente, o capitalismo não existe, isso aí é invenção. Uma pessoa que afirma uma coisa dessa, digamos que alguém afirma isso, o capitalismo, essa coisa de capitalismo não existe. Isso não faz nenhum sentido. Por que não faz sentido? Porque o capitalismo é um fenômeno objetivo. Assim como a lei da gravidade é um fenômeno objetivo. Você pode negar a lei da gravidade. A lei da gravidade não existe. Mas, independentemente do que você pensa a respeito dela, ela é um fenômeno objetivo. Tá? É um fenômeno objetivo. O capitalismo, o sistema econômico capitalista, também é um fenômeno objetivo.
que existe independentemente da nossa vontade, do que a gente pensa a respeito dele, etc. Pois bem, então, como é um fenômeno objetivo, ele vai ser alvo da investigação, científica. Né? Os teóricos vão tentar compreender esses fenômenos que são objetivos. Né? Tentar esclarecer as leis que regem o funcionamento daquele fenômeno específico. Só que aí entra a questão do método. Tá, beleza, é um fenômeno objetivo. Mas como é que... qual é o ponto de partida para a gente investigar um fenômeno? Então, tem um ramo da filosofia que chama-se filosofia da ciência, que tem como objeto de estudo a própria ciência. Então, há diferentes respostas, né, para o que é a ciência, como ela se desenvolve ao longo do tempo, né, o que é o método científico. Tá? Então, são essas questões que são levantadas pelos filósofos da ciência. E uma das questões fundamentais é a questão do método. Então, se eu vou investigar algo cientificamente, como é que eu vou abordar? Qual é o meu ponto de partida? Tá? Qual é o meu ponto de partida? Qual é o ponto de partida da minha análise? Tá? Então, eu tenho que ter essas respostas. Eu tenho que ter um método, né, para que seja possível eu investigar, né, estudar o fenômeno que eu quero explicar. E aí é o seguinte, em função disso, o Marx, né, vai se debruçar sobre essas questões. Bom, eu quero estudar o capitalismo. Eu quero oferecer uma explicação para o capitalismo. Por onde eu devo começar? Qual é a metodologia apropriada para eu, né, estabelecer uma explicação científica sobre o fenômeno com o qual eu estou, né, lidando? Por onde eu devo começar? E aí fica a questão, eu devo começar pelo real, pelo concreto ou pelo abstrato? Professor, não entendi o que é o real e o concreto e o que é o abstrato. Ora, o real e o concreto é a própria realidade objetiva. É a própria realidade objetiva, são os próprios fenômenos objetivos. Quando eu falo em abstrato, eu estou me referindo ao que? A abstração, que é feita pelo ser humano, que é feita pelo investigador, pelo cientista, pelo teórico. Então, por exemplo, isso aqui, né? Isso aqui é o concreto, é o real, que é esse objeto aqui, ó. Isso aqui é o concreto, é o real, esse celular, certo? E a abstração é o quê? É o conceito, celular, certo? Então, para a gente poder compreender os fenômenos da realidade objetiva, nós, né, seres humanos, recorremos a abstrações, que é o quê? São conceitos e categorias que a gente utiliza, né, como instrumentos da nossa reflexão sobre esses fenômenos da realidade objetiva. Então, isso aqui é o concreto, isso aqui é o real, o próprio objeto. O objeto em si é o real, é o concreto. E a abstração né, é o conceito, é a categoria. Tá? Então, no caso aqui, qual é a categoria? Celular. Certo? Celular é a categoria. Então, você tem a categoria celular, e dentro da categoria celular você tem diferentes tipos de celulares, que são conceitos. Tá? São conceitos. Então, por exemplo, capital é uma categoria.
Capital é uma categoria na economia. Capital variável e capital constante são conceitos. E são conceitos que provêm aonde? Provém da onde? Da abstração. Né? Da abstração. E nós refletimos sobre o objeto, sobre o real, sobre o concreto, e, né, após essa reflexão, nós fazemos a abstração e criamos conceitos e categorias para explicar esses fenômenos da realidade objetiva. Tá? Então, Marx se debruçou sobre isso, tá? Se debruçou sobre isso e na tentativa de solucionar esse enigma, esse problema, né, a primeira pergunta que ele se faz é: eu devo começar pelo concreto e pelo real ou pela abstração, ou seja, pelas categorias, né, pelos conceitos, pelas ideias? Tudo isso é abstração. Né? Nós damos nome às coisas, então nós estamos abstraindo. Tá? Então, nós estamos abstraindo. Por isso que a gente fala em pensamento abstrato. Então, o Marx, ele se debruçou sobre essa questão, né? Sobre a relação entre o real e o abstrato, e ele chegou à seguinte conclusão: que na economia política, que é a ciência que nós estamos estudando, né? Nós todos aqui, vocês alunos e eu professor, nós temos que começar não com o próprio concreto, não com o próprio real, apesar dele ser o objeto de estudo da investigação. Né? Nós temos que começar pelo abstrato e não pelo concreto. Começar pelo abstrato começar pelo abstrato significa o quê na prática, professor? É começar pelos conceitos e categorias. Certo? É começar pelos conceitos e categorias. Então, nós temos que começar não pelo próprio real em si, não pelo próprio concreto em si, mas sim pelo abstrato. Né? Então, nós temos que, mediante a análise intelectual, né, mediante o processo de abstração, chegar a determinados conceitos que vão ser o ponto de partida da investigação. Vão ser um ponto de partida da investigação. Qual é o passo seguinte na investigação, segundo Marx? Isso está no Suíça, né? Mas você pode ler pelo próprio Marx, né? Pela própria fonte original. Esse aqui. Qual é o passo seguinte? Definido o ponto de partida, que é o abstrato, eu tenho, mediante o processo de abstração, chegar a conceitos e categorias cada vez mais simples. Então, eu parto eu tenho milhares de categorias, né, as categorias econômicas, no caso. Então, dessas categorias mais complexas, mediante o processo de abstração, a gente vai derivando dessas categorias mais complexas as categorias mais simples. Então, são essas categorias mais simples que vão ser o ponto de partida da análise. Tá? Depois eu vou mostrar como o Marx fez isso na prática. Vai ser o ponto de partida da análise, categorias mais simples. Não é especialização. Tá? Aí não é especialização. No sentido que eu imagino que você esteja, né, não é especialização como especialização do trabalho, não. Né? É categorias mais simples, certo? Dessas categorias mais simples, mediante análise teórica, a gente vai procurando observar como as diversas variáveis econômicas, como elas estão interrelacionadas, quais relações de causa e efeito entre elas. Tá? Então, isso é feito mediante o quê? O processo de análise, o processo investigativo.
por parte do cientista social, por parte do economista. Né? Então, identificamos a categoria mais simples. O próximo passo vai ser o quê? Verificar a relação entre essas diversas categorias, né? entre essas diversas variáveis. Então, isso se dá mediante processo de análise. Feita a análise, aí chegamos ao último, né, estágio, que é o quê? Passar do abstrato ao concreto real. O que é o concreto real? É a própria realidade. Só que essa realidade, né, foi reproduzida, né, os fenômenos da realidade foram reproduzidos por meio do pensamento abstrato. Então, o teórico, ele procurou, mediante análise, né, verificar como diversas variáveis, como diversos fenômenos estão interligados entre si. Então, o último estágio do processo de investigação científica na área de economia política, segundo Marx, é passar do abstrato ao concreto real. Só que esse concreto, que no início parecia um concreto caótico, né, porque a gente não tem ideia de como esses diversos elementos da realidade estão interligados, no início, por isso que a gente tem partindo no início na abstração, agora ele se apresenta como concreto pensado, porque o sujeito do conhecimento já fez a análise. Né? Então, ele reproduziu, mediante a análise, mediante a investigação científica, todo o movimento do real, todo o movimento da realidade objetiva, dos fenômenos com os quais ele está investigando, ele está estudando, pesquisando. Né? Então, nós partimos, o ponto de partida da análise é o concreto, né, é a própria realidade. Só que, para a gente poder se apropriar dessa realidade, desse real, nós temos que recorrer ao pensamento abstrato, à abstração. Essa abstração vai nos prover das categorias de análise. Tá? Após estabelecer as categorias e variáveis relevantes e conceitos mais relevantes, nós vamos fazer o processo de análise. E é através do processo de análise que a realidade vai sendo, né, os seus diversos elementos vão sendo, né, interligados. Né? A análise vai mostrando como esses diversos elementos constitutivos do real estão interligados. Feito isso, tá? Nós voltamos novamente ao real. Só que esse concreto agora é um concreto pensado. Por quê? Porque ele foi reproduzido por meio do pensamento. Então, uma análise científica significa seguir esses passos. Partir do concreto, simples. Depois, fazer o processo de abstração, até chegar às categorias de análise mais simples. Feito isso, terceiro passo qual é? Realizar o processo de análise, mostrando como diferentes elementos da realidade estão interligados. E o último é reconstituir o real por meio do pensamento, que é o quê? Mediante a exposição do seu objeto, que é o livro que você escreve, etc, etc. Né? Então, esses são os 4 passos da análise, e particularmente da análise econômica. E é isso que o Marx vai tentar fazer ao longo do Capital. Tá? Ele vai seguir esses 4 passos para desenvolver a sua análise. Então, isso tem uma implicação importante do ponto de vista
epistemológico, do ponto de vista da metodologia que vai ser aplicada no trabalho. O teórico, ele tem que definir, logo de início, o que ele considera relevante e não relevante. Que quando você vai escolher, você faz o processo de abstração, você vai partir das categorias mais complexas até chegar a mais simples, isso significa o quê? Que você tem que colocar, pelo menos no início, considerar alguns aspectos da realidade como secundários. Que o processo de abstração, né, a gente não pode abstrair de tudo, até porque a realidade é muito complexa. Então, o processo de abstração significa o quê? Colocar alguns elementos em primeiro plano na análise e os outros elementos, que são considerados como elementos secundários, em segundo plano. Então, o Marx, né, lá no Capital, logo no início, ele vai se abstrair de vários aspectos da realidade, de vários conceitos e variáveis, que ele considera como variáveis secundárias, aspectos secundários da realidade. Então, ele vai tratar, no início, somente daqueles aspectos que ele considera como os aspectos essenciais da realidade. E também, né, dos conceitos e categorias que também ele considera como essenciais. E aí, no decorrer da análise, que ele vai desenvolvendo ao longo da sua obra, né, do Capital, esses aspectos secundários, ele vai incorporando aos poucos à medida em que a análise vai avançando. Tá? À medida em que a análise vai avançando. Por quê? Porque aí ele vai reproduzir, né, por meio do pensamento, o real. Ele vai reconstituir mostrando como essas diversas partes, esses diversos aspectos da realidade estão interligados. Então, vejam que não é um processo simples. Tá? Primeiro, abstrair significa tratar alguns aspectos relevantes, outros irrelevantes, dando ênfase somente àqueles aspectos que você considera principais ou essenciais, né? Assim também as variáveis, os conceitos que vão ser utilizados na análise. E à medida em que a análise vai se desenrolando, esses aspectos que foram, no início, que não foram levados em consideração no início, vão sendo incorporados à análise gradativamente à medida em que a análise vai avançando. Né? Até para mostrar como esses diferentes aspectos estão interrelacionados, estão interligados. É por isso que se chama método das aproximações sucessivas. Por que método das aproximações sucessivas, professor? Porque começa com um alto nível de abstração, no qual são só levados em consideração os aspectos, variáveis, conceitos e categorias que são considerados pelo pesquisador como relevantes, como essenciais. E à medida em que a análise vai avançando, né, vai se desenrolando, esses aspectos, conceitos, variáveis que foram considerados como, no início, como secundários, vão sendo incorporados gradativamente à análise, para mostrar a interdependência entre diferentes aspectos da realidade. É isso que é reproduzir o real por meio do pensamento, na visão do Marx, obviamente. Né? É isso que ele considera como o método, né, ideal, o método científico ideal. Né? E é isso que o Suíze chama de método das aproximações sucessivas. Parte de um alto nível de abstração, e à medida em que a análise vai avançando, o nível de abstração vai diminuindo à medida em que mais aspectos da realidade vão sendo incorporados na análise, né? De forma a enriquecer a análise. Professor, isso tem
base histórica, isso pode ser vislumbrado na análise científica, em diferentes áreas do saber? Sim. Vou dar um exemplo. Tá vendo? Os físicos. Para que a física, e também a química, né? Por que não? Para que a química, e a gente pode pensar também na biologia, etc., né? Para que essa ciência pudesse se desenvolver, o ponto de partida da análise, nessas diferentes campos do saber, foi o processo de abstração. É por isso que o conceito de átomo, ele precede o próprio desenvolvimento da física moderna. E chegar ao conceito de átomo, você chegar nesse conceito, você tem que se abstrair. Você tem que abstrair. Tá? Você tem que abstrair. Então, os filósofos, por exemplo, vários filósofos já tinham chegado ao conceito de átomo. Mediante o quê? O processo de abstração. Então, tudo pode ser reduzido a um átomo, a mesma unidade, que é o átomo. Né? E todos os cientistas, quando eles vão fazer qualquer estudo científico, a primeira coisa que eles sabem é o conceito de átomo. Qualquer físico, qualquer químico. Né? E aí, mediante o método das aproximações sucessivas, você vai chegando a conceitos cada vez mais complexos. Mas o conceito mais simples é o conceito de átomo. Para estudar o universo, qual é o conceito mais simples? Conceito de matéria. Conceito de matéria. Tudo é matéria. Plantas, animais, o próximo universo, os planetas, tudo é feito de matéria. É o conceito mais simples. Né? E para você chegar ao conceito de matéria, você tem que recorrer ao processo de abstração. E depois, né, chegar a esse conceito mais simples, você vai derivando outros conceitos cada vez mais complexos, que é o processo de análise. Isso se dá através do processo de análise. Mas vamos voltar aqui ao conceito de átomo. Conceito de átomo. Do conceito de átomo, eu posso chegar ao conceito de molécula. Quer ver? Hidrogênio não é um átomo? Concordam? Sim. Oxigênio também não é átomo? Sim. Quando você... então é o conceito é a unidade mais simples, átomo. Se você juntar 2 átomos de hidrogênio com um de oxigênio, você tem o que agora? Água. Água. E água é o quê? É átomo? Não. Molécula. Conceito de átomo, cheguei ao conceito de molécula. Não é isso? Molécula de água. E do conceito de molécula, o conceito de substância. A água. Certo? Então, tem uma unidade mais simples e com o decorrer, né, do processo de análise, a gente vai chegando a conceitos cada vez mais complexos. Correto? Isso na física, na química, né? Por exemplo, não sou, tal como na física e na química, também não sou um craque na biologia. Né? Estudei ensino médio, né? Tenho um mínimo conhecimento de teoria da evolução, mas não teria condições de dar uma aula sobre teoria da evolução, né? Porque eu não sou formado, né, em biologia. Mas, por exemplo, você vai estudar a teoria da evolução, você tem que saber o conceito de DNA, minimamente, né? Tem que saber o conceito de DNA. Entre outros conceitos importantes. Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês, certo? Eu quero
mostrar aqui para vocês é que isso não é uma invenção do materialismo dialético de Marx. Isso é o resultado de anos de pesquisa e de anos de investigação, né, de diferentes áreas do pensamento. Então, esses estudos, essas pesquisas que ele desenvolveu, chegaram à conclusão que esse é o método científico correto. Partir da abstração para chegar ao concreto real. Tá? Reproduzir o concreto por meio do pensamento, que é o que Suíze chama de método de aproximações sucessivas, que a gente vai ver com mais detalhes em Economia Política 1. O que é que o Marx vai fazer no Capital? A mesma coisa. Ele não vai partir do próprio concreto, do próprio real. Apesar do concreto e o real ser o ponto de partida da análise, né? Porque a gente quer explicar um fenômeno objetivo, um fenômeno da realidade objetiva. O Marx vai partir da abstração. Então, o capitalismo é um sistema econômico extremamente complexo. Tem N milhares de variáveis, né? Então, o que é que o Marx vai fazer? Ele vai recorrer ao processo de abstração, tá? Para mediante esse processo, passar das categorias cada vez mais complexas para categorias cada vez mais simples. E a partir dessa categoria mais simples, que ele vai iniciar a sua análise. Ou seja, ele vai realizar o processo de análise, no qual, gradativamente, ele vai incorporando os aspectos que foram inicialmente abstraídos, né? Foram considerados como secundários no início, né? Para reproduzir aos poucos o objeto, né? O objeto de estudo. Né? Mostrar como o capitalismo realmente funciona. Tá? Realmente funciona, e como seus diferentes elementos estão interligados. Então, Marx, ele vai fazer isso aqui, para finalizar nossa aula de hoje. Ele vai, mediante análise, ele chegou à conclusão que todo estudo do capitalismo deve começar mediante o estudo da mercadoria individual. Então, toda análise econômica pressupõe, inicialmente, o estudo da mercadoria. Que, segundo ele, essa é a categoria básica, é a unidade básica de uma economia de mercado. Tá? Você não pode partir do mais complexo, você partir do mais simples. E o mais simples, a unidade básica da sociedade burguesa, da economia capitalista, é a mercadoria individual. Então, nesse capítulo, ele vai estudar a mercadoria. Porque, mediante a mercadoria, ele vai extrair, a partir da análise da mercadoria individual, ele vai extrair uma teoria do valor, que é a que a gente vai ver a partir da próxima aula. Tá? Ele vai chegar à teoria do valor. Ele vai desenvolver a teoria do valor do trabalho. Tá? E depois vocês vão ver esse Economia Política 1, não agora. É essa teoria do valor que vai servir de base para toda análise que ele vai desenvolver posteriormente. Por isso que eu falei no início, né, que a teoria do valor de Marx é uma espécie, é a base do edifício intelectual que ele construiu. É o pilar fundamental. Né? Porque ele aplicou o método das aproximações sucessivas. Então, a unidade básica é a base, né, do seu pensamento. É a base de sua investigação, né, de sua posterior investigação, de sua posterior análise. Mas isso a gente vai discutir com mais detalhes na próxima aula. Dúvidas? Fiquem à vontade. Sobre a questão do método, alguma dúvida?
Exato. É que a cabeça dói mesmo, né? Mas a gente só fica inteligente se a cabeça doer. Não é isso? Só aprende as coisas se a cabeça doer. Se não doer, meu filho, reveja o que você está estudando. Tem alguma coisa errada. Diga, Márcia. Eu já falei, Márcia, é só olhar as gravações anteriores. Olha as gravações que você vai... Eu já falei em 2 aulas sobre isso. Né? Lembrando que após a próxima aula, né, que eu vou finalizar essa discussão sobre a teoria do valor de Marx, uma semana depois prova. Viu? Quer dizer, vai ter uma aula de revisão, depois da aula de revisão, uma semana depois prova. Primeira prova só depois que vocês fizerem a segunda prova. Respondendo pela 3ª vez. Espero que ninguém mais me pergunte. Tô brincando. Viu? Bom, mais alguma coisa? É depois da prova. Mais alguma pergunta, pessoal? Alguém tem alguma dúvida sobre o conteúdo de hoje? Então, boa noite a todos. Espero que descansem bem aí, final de semana. E a aula de amanhã, depois que eu gravar, eu mando para vocês, tá bom? Para finalizar essa discussão sobre o pensamento econômico de Marx. Só vou focar a questão da teoria do valor do trabalho pelos motivos já expostos, tanto para a turma 1 quanto para a turma 2. Então, boa noite para a turma 2 e bom final de semana. Boa noite. Boa noite. E turma 1, aula amanhã, viu? Dia 18 de junho. Boa noite. Boa noite.